Olá, meu nome é Cassiana, docente no Instituto de Química da Universidade de São Paulo, pesquisadora na área de Química Analítica e coordenadora do Grupo de Análise e Pesquisa em Espectrometria, o GAP. Na aula passada, apresentei a vocês algumas vantagens das técnicas de análise direta de sólidos. Se você ainda não assistiu, dá um pulinho lá. Deixarei os links nos comentários. Nessa aula de hoje, quero apresentar alguns parâmetros importantes da análise direta de sólidos, que podem afetar fortemente a qualidade dos resultados analíticos. A análise química pode ser classificada de acordo com a massa de amostra que é tomada para análise. No caso de técnicas de análise direta, vale lembrar que grande parte praticam a micro, submicro ou ultramicroanálise, o que é uma vantagem, especialmente pelo fato de se conseguir gerar informação química a partir de massa de amostra muito pequenas, sendo considerada inclusive como técnicas quase não destrutivas. Mas, apesar da característica microanalítica ser uma grande qualidade dessas técnicas, ela também traz consigo uma série de dificuldades, sendo uma delas a baixa precisão. E isso está diretamente relacionado à falta de homogeneidade das amostras sólidas quando se considera a microescala. Nessas situações, é importante controlar o tamanho das partículas das amostras por meio de procedimento de moagem que acabam levando à homogeneização. Com isso, resolvem-se dois problemas. A eficiência de atomização é melhorada, assim como a homogeneidade em microescala é aumentada, o que possibilita garantir a representatividade na amostragem, mesmo em massas de amostras muito pequenas, como aquelas praticadas pela maioria das técnicas de análise direta de sólidos. Tudo isso compõe um dos maiores problemas associados às técnicas de análise direta, que é o efeito de matriz, e que, junto com a complexidade na interação entre analito, concomitantes e componente dos instrumentos, faz com que a análise quantitativa se torne um grande desafio. Nesse sentido, a calibração acaba sendo uma das etapas mais importantes para viabilizar a quantificação por esses métodos analíticos. Outros parâmetros que não são tão triviais quanto quando se trabalha com amostra na forma de solução é a confecção de brancos e a realização da diluição ou adição de analito em matrizes sólidas. Vamos discutir e exemplificar cada um desses parâmetros. Vamos começar pelo branco analítico. Por definição, branco analítico é uma solução contendo todos os concomitantes da amostra, porém isento do analito, juntamente com todos os reagentes utilizados no seu preparo e submetido a todos os processos pelas quais a amostra passou. Quando se trata da amostra em solução, a confecção do branco é relativamente simples. Basta misturar todos os reagentes, passar pelos processos de tratamento e então analisá-lo. Mas, e no caso de um sólido, quando muitas vezes a amostra sequer passa por um tratamento de amostra? Nesse caso, é comum definir como branco analítico uma matriz similar à amostra, porém isento do analito, ou com teores do analito abaixo do limite de detecção do método. Outra possibilidade é adotar uso de materiais ultrapuros, por exemplo, celulose de alta pureza nas análises de amostras vegetais, sílicas para amostras geológicas ou outras com elevado teor de silício, carvão para materiais biológicos. Há ainda a possibilidade de usar nada. Sim, nada. No caso da espectrometria de absorção atômica com forno de grafite e amostragem direta de sólidos, por exemplo, é comum o uso de nada como branco analítico. A ideia aqui é que o sinal analítico obtido reflete o ruído instrumental ou a contaminação aleatória. A mesma complexidade se aplica à diluição
e a adição de analito em matrizes sólidas. Para amostras em solução, a diluição é simples, basta adicionar mais solvente. Da mesma forma, a adição de analito envolve apenas adicionar um volume fixo de uma solução de concentração conhecida, seguida pela homogeneização. Mas e no caso de um sólido? Nesse caso, a diluição pode ser feita adicionando-se um material de alta pureza, como celulose, sílica ou carvão, dependendo da matriz. O ponto crítico, no entanto, é o processo de homogeneização, que não é simples como em solução, pois envolve o processo de moagem, e lembre-se que é necessário alcançar a homogeneidade em microescala. Vamos ver agora como os parâmetros afetam os resultados analíticos. Esse é um artigo clássico que correlaciona homogeneidade com massa de amostra. Os autores pegaram como modelo a distribuição de cádmio em material de referência certificado de ostra. Fizeram 20 medidas, empregando uma massa alta, em torno de 500 miligramas, que é o valor da massa certificada. Como resultado, chegaram num valor exato, representado aqui em pontilhado, e preciso, uma vez que a variação entre as replicatas foi baixa, 7,5%. Repetiram o mesmo estudo, porém com massa pelo menos 10 vezes menor, mais precisamente 40 miligramas. Apesar de conseguirem chegar no valor exato, a precisão foi bem ruim, com desvios de até 23%, indicando que esse material não tinha homogeneidade suficiente quando essa massa era empregada. Outro estudo mostra a relação entre massa de amostra e representatividade. Como modelo, foi usado a medida de cádmio em material de referência certificado de fígado bovino. O objetivo desse estudo era avaliar qual seria a massa mínima que poderia ser empregada numa análise sem degradar a precisão e exatidão dos resultados. Para isso, os autores analisaram intervalos de massas de amostras que estão representadas na tabela. Avaliaram-se em quintuplicata massas de 150 miligramas até massas tão baixas quanto 5 miligramas. O que se observa no gráfico é que, quanto menor a massa, menor a precisão. Isso já era esperado, inclusive por conta do estudo que foi apresentado no slide anterior. A surpresa, no entanto, está no fato de que a exatidão também foi degradada com a diminuição da massa de amostra. Nesse estudo, é possível verificar que a qualidade do resultado é garantido apenas quando massas superiores a 60 miligramas são utilizadas. O próximo estudo mostra a influência do tamanho de partícula na eficiência de atomização. Tem-se nesse gráfico sinais de absorbância de uma mesma massa de chumbo, no caso 500 microgramas, empregando o mesmo programa de aquecimento. Em vermelho está representado o gráfico obtido a partir da atomização do chumbo proveniente de uma solução aquosa, e em azul, a partir de uma suspensão de sedimento de rio. Essas diferenças nos perfis dos sinais analíticos revelam que há diferença no processo de transferência de calor, velocidade de evaporação do analito e possibilidade de interação do analito com a matriz. Claramente, a cinética de atomização do chumbo na partícula de sedimento de rio é mais lenta do que na solução aquosa. Uma das hipóteses que explicam esse fenômeno foi publicada nesse trabalho. Aqui, os autores usaram como modelo a atomização de cobre em amostra de aço moída. Segundo esses autores, a atomização em partículas sólidas ocorre em etapas e em camadas. Em outras palavras, enquanto o analito na camada mais externa é atomizada, o analito da camada interna tende a migrar para a camada externa e só então ser atomizada. E isso ocorre sucessivamente, de camada em camada, fazendo com que haja um alargamento do perfil do sinal analítico.
Assim, quanto menor o tamanho da partícula, mais eficiente tende a ser a atomização e, consequentemente, mais ela se aproxima de um analito proveniente de uma solução. Finalizo essa aula por aqui, mas continue conosco, pois na próxima aula pretendo mostrar algumas aplicações interessantes das técnicas de análise direta, abordando as estratégias que os autores adotaram para vencer as dificuldades associadas e viabilizar a análise quantitativa. Caso queiram saber um pouco mais sobre a pesquisa desenvolvida pelo GAP, contate-nos pelo Facebook. Nós te receberemos de braços abertos. Um super abraço a todos vocês e até a próxima!